Muito bem, estamos aqui com Valdo Cruz em Brasília e com Joel Pinheiro em São Paulo para conversar comigo, com a Camila, para todos vocês, com todos vocês que nos acompanham sobre os assuntos importantes do dia. Joel, bom dia. Eu tenho duas perguntas rápidas para te fazer. A primeira é, o que foi aprovado pela Câmara nos deixa mais seguros do que estávamos, lembrando que o projeto será submetido ao Senado, ou seja, será alterado, mas o projeto é bom, estamos mais seguros a partir de agora? E a segunda questão é política. O secretário Derrite, deputado Derrite, disse que não há disputa ideológica, que ele ouviu todo mundo, etc. e tal. Mas ali atrás dele, no púlpito, deputados claramente de oposição ao governo. O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, gravou um vídeo para as redes sociais hoje, defendendo o projeto, em que quem está um pouquinho mais desavisado tem a percepção de que o projeto é dele e não foi encaminhado ao Congresso pelo governo federal. Então eu queria te ouvir sobre essas duas coisas. Primeiro a prática e depois a política. Bom dia, Rafa, Camila, Valdo, bom dia, assinantes. A primeira pergunta, Rafa, me parece que, olha, sim, a população fica mais segura com esse projeto do combate às facções, né? E por que isso? Bom, vamos lembrar, esse projeto ele mantém uma série de propostas e dispositivos que já estava no projeto original do PL antifacção, que veio do governo, inclusive, né, mas mantém isso, o Banco Nacional do Crime Organizado, a intervenção judicial nas empresas, uma série de medidas ali com relação à infiltração em organizações criminosas, tudo aquilo está mantido. Além disso, o que acabou na prática vindo a mais do que o governo trazia? Na prática foi o endurecimento penal ainda maior do que o governo propunha e o endurecimento da execução penal, como foi exposto aqui, né? Então, não só os criminosos de facções vão receber penas longas quando condenados, eles vão também cumprir essas penas, ou a maior parte dessas penas, dentro do presídio. E os líderes em presídios de segurança máxima, para não ter aquela história mais de ficar governando o crime de dentro da prisão. Então, com esse endurecimento, a gente tem um projeto que, olha, está cumprindo lacunas da nossa segurança pública históricas. Quantas vezes a gente não acompanha, ou como é fácil para um prisioneiro, às vezes de crimes violentos, sair da prisão muito antes do cumprimento integral da sua pena. Então, esse projeto endereça esses pontos, creio por isso que a gente vai estar mais seguro e, claro, ele vem envolto em uma disputa política. Uma disputa política por quê? Ele originalmente era do governo e a relatoria acabou caindo com um político da oposição. Mas se a gente olhar os pontos em si, tudo aquilo que o governo mais tinha problemas com esse projeto, por exemplo, a questão do terrorismo, totalmente retirado. Por exemplo, a questão da Polícia Federal ter que esperar o chamado do governo para poder atuar em conjunto, também foi retirado. A Polícia Federal mantém a sua autonomia. Então, os pontos principais que o governo via como problemas no projeto do relator foram tirados. É um projeto que, no fim das contas, abarca e é similar àquela proposta original do governo, somando a isso esse endurecimento com relação à hora de tratar o crime. Então, me parece que, sim, é óbvio que tem política do lado que está propondo, da direita que se mostra agora como a grande autora do projeto e celebra essa aprovação, mas do lado do governo também, de ser tão intransigente, falar tão mal de um projeto que, em última análise, nasceu dele e do qual foram tirados os pontos que o próprio governo via como problemáticos. Então, esse ruído político, que o governo, inclusive, tem mantido, ele está presente nessa discussão, mas acredito eu que com a relatoria no Senado de um senador bastante centrista, que não está nos lados da polarização ideológica do Brasil hoje, quem sabe a gente vai ver, primeiro, talvez alguma outra alteração. Tem essa discussão dos fundos, né, sobre que vão ou não para a Polícia Federal, quando o Estado ele leiloa bens apreendidos pelo crime organizado. Pelo projeto atual, se foi só a Polícia Civil que estava fazendo a investigação, isso iria para um fundo estadual de segurança, né, e não para o fundo nacional. Isso pode ser discutido e será discutido. E se as duas estavam participando, então você ratearia 50-50. 50 para o fundo estadual, 50 para o fundo federal. Vai se ter uma discussão, sim, no Senado, conforme o próprio senador Alessandro Vieira colocou aí, perdão. E é uma questão a ser debatida, mas, digamos, perto de tudo aquilo que está sendo mudado nesse projeto, que está sendo implementado com esse projeto, é uma discussão até que relativamente menor, né? Os grandes pontos de preocupação do governo foram atendidos, o projeto mantém as propostas originais do governo e traz o endurecimento penal e o endurecimento da execução penal. O resto é um cabo de guerra político-ideológico partidário.
Exatamente. E nesse caso, né, gente, o que a gente precisa ter é realmente um projeto que seja bom para a população. 2026 já está aí para a política, mas para a população é preciso ter algo que funcione. Valdo, uma das questões que ficou ali para o Senado decidir, não sei se vai haver mudança, porque toda vez que há mudança também tem que voltar para a Câmara e tem uma agilidade, uma urgência esse caso, foi a questão da destinação do dinheiro de fruto do crime, né? Que depois acaba sendo retornado ao Estado, mas principalmente para os órgãos de fiscalização e controle. Bom dia para você, bem-vindo, querido. Bom dia, Camila, bom dia, Colombo, bom dia, Joel, bom dia, assinantes. Uma quarta-feira iluminada para todos nós. Olha, eu concordo com o Joel, né? O resultado final, votado ontem, tem mais virtudes do que defeitos, né? Endurece a pena contra líderes de organizações criminosas, você ali cria a possibilidade de você fazer o perdimento. Essa questão aí do governo está pedindo uns ajustes ainda, mas o perdimento de um patrimônio ali ainda na fase de investigação, a forma como vai ser feito deve ser consertado no Senado. Mas o projeto como um todo é um projeto bom, né? É um projeto que no futuro vai ter efeitos, vai funcionar como um dissuasor ali para aqueles que querem entrar ou estão atualmente participando de organizações criminosas. Sabe que a partir deste momento ainda tem que passar pelo Senado, sanção do presidente Lula, a vida deles vai ficar muito mais difícil, muito mais complicada. Agora, realmente também o governo tem razão quando diz que a primeira versão, a segunda, a terceira, ontem foi aprovada a sexta versão, era muito ruim, né? Mas ficou pelo caminho exatamente por conta das críticas do governo Lula à proposta de Derrite. O deputado, o relator, disse que não tinha nenhuma intenção de enfraquecer a Polícia Federal, mas o texto trazia isso, tanto que ele recuou, né? Bom, tudo bem, positivo, recuou nisso. O presidente da Câmara dos Deputados fez questão de falar para o PL, olha, não vou aceitar nenhum destaque para ser votado equiparando organizações criminosas com organizações terroristas, que era um grande temor do governo Lula. O governo continua reclamando da destinação de recursos, né, que estaria tirando ainda dinheiro da Polícia Federal. O senador Alessandro Vieira já está prometendo corrigir isso. O governo ainda acha que tem que ser ajustada a questão do perdimento de patrimônio. O senador Alessandro Vieira está prometendo resolver isso. E tem uma questão que tem duplicidade penal. Os novos tipos de pena que foram criados ontem, você tem eles também em outra legislação e com a pena menor. Tem de acabar com isso. Eu acho que o senador Alessandro Vieira, que é uma pessoa que entende muito dessa área, foi delegado, é o relator da CPI do crime organizado, tudo leva a crer que ele vai conseguir consertar esses pontos ali, ouvindo especialistas, debatendo com todo mundo. Isso vai ser positivo. O senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, acertou ao indicar Alessandro Vieira para ser o relator. Ele vai consertar. Agora, tomara que esses ajustes que serão feitos no Senado, quando o texto voltar para a Câmara, não sejam desfeitos. Tem uma boa possibilidade porque Alessandro Vieira tem uma boa relação com Guilherme Derrite. Isso pode facilitar. Agora, Colombo, o que a gente viu ontem, mais uma vez, foi uma aliança entre Centrão e PL para derrotar o governo. Sendo que a maior parte dos pontos é positiva, né? Então, acho que faz parte da briga política essa questão, mas mostrou que nesta área de segurança pública, Centrão e PL sabem que este é o ponto frágil e eles fizeram questão de tirar as digitais do governo do projeto original e isso tinha objetivo claramente político. Colombo. Isso aí. Do ponto de vista político, a fatura ficou com a oposição e com o governador de São Paulo, que está celebrando a aprovação do projeto nas redes sociais.